Amém, irmãos? Bom dia, Jesus é o Senhor. Vamos para nosso alimento diário, semana 4, que tem como título, afinal, o que detém o anticristo? O nosso versículo de ler com oração está em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, que diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, é verdade, Senhor, que vemos, Senhor, a iniquidade se espalhando, Senhor. Ó Senhor Jesus, já opera há algum tempo e tem se intensificado, Senhor. Senhor, venha nos guardar. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos livra desse mal, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos guarda em Tua presença. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. O título da segunda-feira é A Verdade contra a Injustiça. Esta semana conclui a série do Alimento Diário com o assunto de extrema importância. Afinal, o que detém o anticristo? A questão surge ao lermos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que diz respeito aos que vivemos nos tempos finais, que antecedem a vinda de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Durante todos os séculos da era da Igreja, os estudiosos da Bíblia não chegaram a uma resposta definitiva para essa questão. Seria acaso um poder misterioso o que estaria impedindo o surgimento do homem da iniquidade? Paulo alertou os tessalonicenses de que havia rumores, até mesmo por cartas que circulavam naquela época, como se fossem uma versão antiga das atuais redes sociais, com falsas insinuações de que a vinda do Senhor era iminente. Com isso, alguns chegaram a pensar que não havia mais necessidade de manter as atividades habituais, como trabalhar, estudar, casar-se ou ter filhos. Ao tomar conhecimento do ambiente que se criara entre os irmãos, Paulo lhes revelou que a vinda do Senhor será precedida por uma sequência de fatos. Primeiramente, deve vir a apostasia, para que somente então seja revelado ao mundo o anticristo, o homem da iniquidade. Prosseguindo, Paulo mostra que a principal característica do anticristo é se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Suas ações seguirão os mesmos princípios de Satanás, que ainda quando o querubim da guarda, estabelecido por Deus, desejava galgar mais e mais posições acima dos anjos, até que desejou ser igual a Deus e caiu em pecado e ruína. Enquanto esteve com os Tessalonicenses, Paulo lhes falava costumeiramente acerca da vinda do Senhor Jesus, de modo que para eles o que detém o surgimento do anticristo era algo conhecido e bastante óbvio, não havendo necessidade de menção explícita pelo apóstolo em sua carta. De certa forma, ainda hoje, essa razão está diante de nossos olhos, embora aparentemente misteriosa até o momento. Vejamos o texto. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. A palavra iniquidade, cujo vocábulo original grego é anomia, tem o significado de estar
destituído de lei. Iníquo, anomos, é a condição de quem não cumpre, mas despreza e transgride a lei. Portanto, o que detém o surgimento do iníquo, que quer estar totalmente sem lei, é a própria lei. Ele quer estar totalmente livre das amarras de Deus, que estão em sua lei, ou seja, em sua palavra. O livro de Romanos mostra que desde a queda do homem, algo vem sendo trabalhado na sociedade humana. Nessa porção, temos a verdade e a injustiça em contraposição. Em princípio, o oposto à verdade seria a mentira, a falsidade e a vaidade. Contudo, o que se contrapõe à Bíblia, à verdade na Bíblia, é sempre a injustiça. Isso ocorre porque, embora a verdade seja oposta da mentira, esta tem objetivo de produzir a injustiça, que é impiedade, é perversão. Quando alguém se afasta da verdade, resta-lhe apenas a vaidade. A mentira que produz injustiça, impiedade e perversão. O homem da iniquidade não terá nenhuma relação com Deus e sua palavra, como sendo a verdade, pois lhe serão restrição. Por isso, crescem cada vez mais movimentos na sociedade atual para remover a Bíblia como padrão da verdade em todas as esferas. Por amar a iniquidade, o inimigo de Deus trabalha para afastar da vida das pessoas tudo o que se relaciona a Deus e sua palavra. Desenvolveremos mais esse assunto durante essa semana. Que o Senhor nos conceda luz a fim de não sermos enganados. Ó Senhor Jesus. Amém. Pergunta: por que podemos afirmar que a lei de Deus é o que detém o anticristo? Amém. Nesse caso, irmãos, a gente vê aqui em Tessalonicenses, porque o anticristo, ele é chamado por Paulo de o iníquo, o homem da iniquidade. E no texto de 2 Tessalonicenses, ele fala sobre a iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado, né, aquele que o detém. E o significado dessa palavra iniquidade, né, é destituído de lei. Ou seja, algo totalmente contrário, que transgride a lei. Então, assim, a lei de Deus, a palavra de Deus, é isso aí. Por meio desse trecho aqui que Paulo mostra para nós, por meio disso que o anticristo ainda não surgiu. Imagine, irmãos, que a palavra do Senhor em um momento será muito rara, né? Muito rara. E aí, né? Se imagine essa terra sem lei. No decorrer dos tempos, a palavra que dava base às leis de países tem sido esquecida, né? Tem sido retirada. Então, assim, tudo aquilo que o mundo construiu outrora tem uma base na palavra. Tem uma base na palavra, em suas leis, não é? E isso tem sido retirado do nosso meio. Pouco a pouco, aquilo que o Senhor escreveu por meio dos irmãos, que foram cumpridos indiretamente, mas sim era cumprido por servir como base, tem sido esquecido. A palavra do Senhor tem sido esquecida. Imagine um tempo que essa palavra será muito rara, né? Então, isso tem se acelerado, se intensificado agora,
Por isso a gente crê fielmente que a vinda do Senhor está muito próxima, né? Em determinado momento, Paulo, quando mandou algumas cartas, a palavra do Alimento Diário chamou até de redes sociais da época, os irmãos eles queriam até, chegaram a parar de trabalhar, chegaram a parar a sua vida, né? E Paulo, ao saber que isso estava acontecendo, né? Foi ter com os irmãos, por meio de carta também, mostrando que não é assim. O Senhor quer me fazer vencedor, te fazer vencedor no seu trabalho. Não é uma questão que o Senhor vai voltar, eita, e você vai estar na reunião, ó. Então, graças ao Senhor, você, né? Você vai ser um vencedor, o Senhor vai lhe galardoar. Né? Ou então, rapaz, o Senhor voltou e eu não estava na reunião. Não, não é assim, irmãos. Né? Graças ao Senhor pela palavra profética e a gente tem uma base sólida para dizer que o que te faz, né, ser um vencedor é o teu dia a dia, né? É no teu trabalho, é nos teus estudos, né? É o teu buscar diário do Senhor. É o buscar diário do Senhor, é o praticar, né, a palavra do Senhor. Você não vai ser feito vencedor porque está numa reunião naquele momento. Não é assim. Então, e a vinda do Senhor, ela vai ser repentina como um ladrão? Vai. Mas a palavra também mostra que vários sinais precisam acontecer, né? Então, irmãos, que a gente possa seguir nossa vida, né, fazendo nossas coisas, sendo responsável com o que temos para fazer, com o nosso trabalho, estudo e família, mas buscando o Senhor em primeiro lugar, né? Buscando o Senhor e servindo ao Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.